Boa noite, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja o Senhor. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje a mensagem que vamos ouvir está no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 47. Vamos ler? O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Então se assentam e juntam os bons em um cesto, mas jogam fora os ruins. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. E lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. É uma parábola dos peixes, os bons e os maus peixes. A rede cheia de peixe. É Jesus que está falando aqui. E quando Jesus diz, o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. Assim é o reino dos céus. Jesus veio, sofreu, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia por toda a humanidade. Não é só para os bons, mas por toda a humanidade, toda a humanidade. O reino dos céus é para toda a humanidade, para todo aquele que reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, que seguir os passos de Jesus, que aceitar os mandamentos do Senhor. O reino dos céus é como uma rede para todos. Todos que quiserem se lançar nessa rede poderão se lançar. Todos que quiserem entrar no reino dos céus poderão entrar. Desde que realmente tenham o Senhor e Salvador Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Desde que sigam os passos de Jesus. Que ouçam e pratiquem a palavra de Deus. O reino do céu. E quando está repleta, quando a rede está repleta, os pescadores a puxam para a praia. Assim será o dia que Jesus voltará. E quando ele voltar, ele vai pegar todos que lhe pertencem. Todos que um dia reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Todos em que o Espírito Santo habita. Todos que creem na palavra de Deus. Como pescador, o Senhor Jesus virá nos buscar e nos tomará em suas mãos. Então, assente junto os bons em um cesto, mas jogam os outros ruins fora. Assim será. Todos nós passaremos diante de Deus. E quando passarmos diante de Deus, haverá aqueles que Jesus dirá: vinde, benditos meu Pai, possuir por herança o lugar que você está preparado desde a consumação do mundo. E haverá aqueles que, infelizmente, Jesus dirá: aparta-te de mim, eu não vos conheço. Aqueles que rejeitaram a Jesus, aqueles que não creram nos seus mandamentos, aqueles que zombaram do Senhor e Salvador Jesus Cristo, zombaram da palavra de Deus, aqueles que não cumpriram a vontade do Senhor, aqueles que um dia não entregaram a sua vida, tudo que são e têm, ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecendo-o como o único Senhor e Salvador. Estes que não fizeram, não têm parte com o Senhor, não podem estar junto deles, então serão apartados. Haverá o dia que Jesus virá acolher a cada um de nós, e alguns estarão junto dele, outros serão lançados fora, como os peixes bons serão colocados num cesto, e os peixes ruins serão lançados fora. Assim também ocorrerá no final desta era. Chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Os anjos de Deus nos separarão como justos ou como ímpios, como justificados e que aceitaram a justificação por Jesus e os que negaram a justificação, com aqueles que realmente
seguem os passos de Jesus, procuram estar na vontade de Deus, procuram honrar Deus com seus pensamentos, palavras, ações, omissões, a despeito dos nossos pecados, mas se entregaram a Deus e buscam estar na vontade de Deus. E aqueles que negam a Deus, aqueles que zombam dos mandamentos do Senhor, aqueles que zombam da palavra de Deus. E lançarão os maus na fornalha ardente, e ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Os anjos de Deus virão separar os que servem ao Senhor, os que pertencem ao Senhor, que têm o nome no livro da vida, que receberam o Espírito Santo, que estão no caminho do Senhor, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e os que negaram Jesus. E esses que negaram irão para o fogo ardente. E, irmãos, não adianta dizer eu sou bom, eu faço isso bem, eu dou esmola, eu faço isso não. Fazer isso simplesmente por fazer não tem significado algum. Nós temos que ser bons porque nós estamos em obediência à palavra de Deus. Nós temos que ser bons como atos resultantes da nossa fé em Cristo Jesus e seguindo os mandamentos dele, seguindo a palavra de Deus, sendo obediente ao Senhor. De forma alguma deixaremos de praticar a justiça que Deus espera, a misericórdia que o Senhor espera que venhamos praticar. E aí sim, estaremos preparados para a volta de Jesus. Mas aqueles que negam a Jesus, muitas vezes até ajudam o próximo, mas ajudam para mostrar que estão fazendo bem, vão lá, filmam, mostram para todo mundo que está ajudando, sabe, faz uma live. Se não tiver o coração em Jesus Cristo, se não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador, esses ficarão. Irmãos, o tempo está se acabando. E aí podem dizer, mas nós estamos vivendo dia a dia, não acontece nada, está tudo tranquilo e tal, Jesus vai voltar, sempre Jesus vai voltar. Veja a parábola dos peixes, veja a parábola do trigo e do joio. O trigo e o joio cresceram juntos. E só ao final, quando se deu a colheita, é que eles foram separados. Então, hoje, bons e maus crescem juntos, caminham juntos, vivem essa vida. Os que servem ao Senhor Jesus Cristo, os que não servem, caminham juntos, andam juntos nessa vida. Nós vivemos aqui, nós trabalhamos, nós vamos para a igreja, nós vamos para a escola, nós temos nossos familiares. Então, nós caminhamos juntos, nós somos individualistas, só nós aqui. Não somos únicos no mundo. Nós estamos rodeados de pessoas. E entre essas pessoas, há o trigo e o joio, o peixe bom e o peixe ruim. E não é por obras, não é por merecimento, porque senão nenhum de nós iríamos, porque nós somos tão rebeldes, nós entristecemos tanto a Deus, e falo por mim. Por mais que eu queira acertar, como Paulo diz, o que eu quero não faço, o que não quero faço. É uma luta diária. A gente tem que estar vigiando e procurando. Puxa, isso não estava na palavra de Deus, isso não está de acordo com a vontade de Deus. Senhor, me perdoa, me arrependo. Puxa, eu fiz isso para aquele irmão. Senhor, eu vou acertar. Eu não tenho problema nenhum, irmão, de chegar e acertar com meus irmãos, reconhecer meus erros. Porque eu decidi viver esse mundo de acordo com a vontade de Deus. Então não me preocupa se vão achar que eu estou me humilhando, que eu estou me rebaixando. Isso para mim não tem significado nenhum. Então, lógico que eu, como vocês, todos nós erramos, nós saímos da vontade de Deus, mas é tão logo o Espírito Santo nos mostra que estamos errados, nós temos que voltar, nós temos que acertar com o irmão, acertar os nossos erros e voltar. Porque, irmão, chegará o dia da colheita. Hoje está todo mundo junto. Estão todos aí, todos sendo abençoados, todos sendo guardados, protegidos por Deus. Embora há diferença daqueles que servem e não servem ao Senhor, como diz a palavra de Deus. Mas chegará o dia da colheita. Chegará o dia que os anjos de Deus virão. Os peixes bons, os peixes que pertencem a Deus, peixes entre aspas. Aqueles que pertencem ao Senhor, que estão selados com o Espírito Santo,
que têm o nome no livro da vida irão para cá. Os que não irão para lá. Eles serão jogados no fogo ardente, como diz o Senhor. Chegará o dia da colheita. Lembra da parábola das 10 virgens? As prudentes mantiveram a candeia acesa, o acessório necessário. As outras não. As outras, a luz estava se apagando, elas não tinham mais o combustível necessário para que a luz acendesse novamente. Nós temos que vigiar, irmãos. Nós temos que não nos conformarmos com esse mundo e achar que todo mundo é abençoado, todo mundo faz, não acontece nada. Não. Não chegou a hora da colheita ainda, mas vai chegar a hora da colheita. Como uma rede, o reino dos céus foi aberto para nós. Todos podem pular na rede, todos podem entrar no reino do céu, todos, é para todos. Jesus morreu por todos, por toda a humanidade. Venham. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Jesus nos chama para Ele. Mas chegará a hora que os anjos de Deus virão e irão separar. No final dessa era, chegarão os anjos e irão separar os maus dentre os justos. Os que não aceitaram a justificação de Jesus, que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador, os que não são selados com o Espírito Santo, os que não têm o nome no livro da vida, os que não seguem os passos de Jesus e vivem nessa vida de acordo com o sistema do mundo, de acordo com o que querem fazer, sem se importar com o dia de amanhã, sem buscar a salvação, sem se preparar para a salvação. Estes serão lançados no lago de fogo, no fogo ardente. E é Jesus que disse que alguns Ele dirá: vinde, possui o que está preparado desde a fundação do mundo. Outros Ele dirá: aparta de mim, não te conheço. A escolha é nossa, irmãos. Na rede, todos os peixes estão juntos, os bons e os maus. Nesse mundo, nós estamos todos juntos, os bons e os maus. Bons que eu digo é os que estão justificados por Jesus, aceitaram a justificação de Jesus, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e os que estão vivendo a vida do jeito que querem, presos ao sistema do mundo, aos prazeres do mundo, agindo com ódio, com pirraça, com vingança, com egoísmo, com orgulho, tudo que Satanás gosta e lança sobre nós. Mas aqueles que estão seguindo os passos de Jesus, que procuram a cada dia, vendo seus erros, acertar, não se preocupando se vão passar por humilhação, o que os outros vão pensar, mas se preocupando em estar na vontade de Deus, seguir os passos de Jesus. Esses serão separados, esses serão recolhidos, esses serão juntados ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os outros, não tem parte com Jesus. Não dá para ficar junto dele. Tem parte com o mundo. E serão lançados no lago de fogo. Ouviram a voz de Satanás, ouviram a voz do mundo, ouviram a voz do orgulho, da soberba, da ganância, da disputa, ouviram as vozes ruins. Não ouviram a voz de Deus. Então não pode estar com Deus. É a palavra de Deus que diz que os anjos separarão. Como o pescador separa o peixe bom do ruim, os anjos farão a separação. E os que não estiverem de acordo com a vontade de Deus, os que não estiverem selados com o Espírito Santo, o nome no livro da vida, buscando a Deus de todo o coração, irmãos, não é da boca para fora, de todo o coração, a despeito dos seus erros, buscando de todo o coração, afastando do mal, afastando do perigo, reconhecendo o pecado e fugindo do pecado. Esses irão para a fornalha ardente, onde haverá fogo, ranger de dentes. A escolha é sua, a escolha é minha. Amém? Hoje todos estão juntos. O reino dos céus está aberto para todos, mas nem todos entrarão. E nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor, atente para isso.
Amém? Que Deus lhe dê um final de semana abençoadíssimo, muita paz, muita saúde. Busque mais e mais o Senhor. Se você ainda não teve encontro com o Senhor e Salvador, se você ainda não se decidiu pelo caminho, se você está em cima do muro, ora no mundo, ora na vontade de Deus, aí pede perdão, volta, daqui a pouco vai de novo, você está morno. E a palavra de Deus diz que Deus está a ponto de vomitar os mornos. Deus não nos quer mornos, Deus nos quer quente, dedicados, junto dele, buscando ele de todo o coração, perseverando, vigiando e nos preparando para a salvação. Em nome de Jesus Cristo. Bom final de semana. Deus abençoe a todos. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, hoje e eternamente. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glórias a Deus.